Tratado historiográfico. A anatomia da vida privada. Volume 2. Da Europa Feudal à Renascença. Coordenação de Georges Duby. Seção 1. O século XI e a mutação feudal. A dissolução da esfera pública. Subseção 1,1. O castelo como unidade residencial de coerção e dominação. A transição para o século XI na Europa Ocidental foi marcada por uma transformação radical nas estruturas políticas e sociais, caracterizada pelo colapso definitivo das instituições públicas herdadas do Império Carolíngio. O historiador Georges Duby demonstra que o power político, a aplicação das leis, o recrutamento militar e o direito de cobrar taxas foram privatizados, transformando-se em propriedade patrimonial da aristocracia guerreira. O castelo senhorial emergiu como o símbolo máximo dessa nova configuração. Ele não operava como um edifício público de administração estatal, mas sim como a residência privada do senhor, fortificada para assegurar o controle militar sobre as terras circundantes e a população camponesa. A arquitetura do castelo feudal primitivo, estruturada sobre o modelo da mota senhorial, com uma torre de madeira ou pedra erguida sobre uma colina artificial, refletia a total ausência de preocupação com o isolamento individual. O centro da vida doméstica e política da fortaleza era a grande sala. Este aposento de dimensões vastas concentrava todas as atividades coletivas da corte senhorial durante as horas do dia. Nele, o senhor recebia os seus vassalos para selar pactos de fidelidade, ouvia as disputas jurídicas dos camponeses de seu feudo, presidia banquetes festivos e planejava as incursões militares contra os territórios vizinhos. Não existiam corredores, divisórias fixas ou barreiras visuais. A autoridade senhorial era exercida de forma contínua sob o olhar dos dependentes, guardas, familiares e criados. Ao anoitecer, a grande sala passava por uma completa reorganização funcional para atender às necessidades de repouso do grupo. Os servos removiam os cavaletes que sustentavam as pesadas mesas de madeira das refeições e espalhavam pelo chão de pedra ou terra colchões rústicos cheios de palha, esteiras de junco e peles de animais. Nesse mesmo recinto compartilhado, dormiam lado a lado o senhor, sua esposa, seus filhos legítimos, os jovens cavaleiros solteiros que compunham a sua guarda, os clérigos responsáveis pela capela do castelo e os criados domésticos de variadas funções. O recolhimento noturno individual era inexistente, e os corpos permaneciam expostos à audição, aos odores e à observação de todos os presentes. O ato de buscar o isolamento ou o recolhimento solitário era encarado com profunda desconfiança social, sendo frequentemente interpretado pela mentalidade da época como um indício de loucura, heresia ou sinal de conspiração política contra o senhor da fortaleza. Subseção 1,2. A cabana camponesa. Fogo, promiscuidade e aquecimento animal. Na base da pirâmide social feudal, a imensa maioria da população que sustentava a economia agrária habitava em pequenas choupanas ou cabanas construídas com a técnica de pau a pique, utilizando uma estrutura de galhos entrelaçados vedada com argila e esterco, sob telhados baixos de palha ou colmo. Essas habitações camponesas, conhecidas nos registros senhoriais como manse, consistiam internamente em um único aposento multifuncional, desprovido de forro, janelas de vidro ou portas dotadas de trincas metálicas. A iluminação natural era escassa, penetrando apenas pela abertura da porta ou por frestas nas paredes, mantendo o ambiente interno em constante penumbra.
O elemento central ao redor do qual se organizava a rotina camponesa era a lareira rústica, cravada diretamente no chão de terra batida da cabana. Esse fogo central desempenhava múltiplas funções vitais. Servia para o cozimento diário das sopas e cereais, fornecia a iluminação necessária para os trabalhos manuais noturnos e garantia o aquecimento do grupo familiar durante os meses rigorosos do inverno europeu. Como não existiam chaminés de alvenaria nessas habitações primitivas, a fumaça espessa acumulava-se no interior do cômodo, antes de escapar lentamente pelas frestas do telhado de palha, impregnando as roupas, as peles e os corpos dos moradores com uma camada perene de fuligem. A escassez extrema de espaço físico impunha uma promiscuidade física inescapável para o núcleo familiar. Pais, filhos de diversas idades, avós e eventuais parentes agregados comiam na mesma vasilha e compartilhavam o mesmo leito rústico, composto por sacos de palha dispostos próximos à lareira para reter o calor. Durante o período do inverno, a necessidade de sobrevivência térmica e econômica exigia a introdução dos animais de grande porte, como vacas, bois, porcos e ovelhas, no interior da própria habitação camponesa. O gado era confinado em uma seção delimitada da cabana por cercas de ripas frágeis, com o objetivo de protegê-lo contra os ataques de matilhas de lobos famintos e contra os saques perpetrados por bandos armados de cavaleiros. O calor emanado pelos corpos dos animais funcionava como um aquecedor biológico indispensável para impedir o congelamento dos seres humanos durante as noites de geada. Esta convivência íntima e ininterrupta com o rebanho, marcada pela mistura de dejetos, urina, parasitas e ruídos animais, eliminava qualquer possibilidade de recato corporal ou barreira higiênica. A vida privada do camponês era uma experiência inteiramente coletiva, privada de qualquer barreira sonora ou visual que pudesse resguardar a individualidade perante os demais membros da casa. Subseção 1,3. A tirania do olhar vizinho e os mecanismos da faida. Fora dos limites da habitação familiar, a vida privada do homem comum do século XI permanecia sob a regulação asfixiante exercida pela comunidade da aldeia e pelos laços de parentesco extenso. O sistema econômico do feudalismo central baseava-se no cultivo de campos abertos e na rotação de culturas, o que exigia uma sincronização absoluta das atividades agrícolas entre todos os moradores do feudo. Os camponeses dependiam uns dos outros para guiar os arados pesados, ceifar as colheitas nos prazos corretos e utilizar os recursos coletivos concedidos pelo senhor, como o forno de pão, o moinho de água e as pastagens comunitárias. Essa dependência material mútua traduzia-se em uma vigilância social contínua sobre a conduta individual e doméstica de cada habitante. As habitações camponesas, alinhadas ao longo das estradas rústicas da aldeia, possuíam paredes finas que permitiam aos vizinhos escutar os diálogos, os choros e os conflitos que ocorriam no interior dos lares. Qualquer comportamento que se desviasse dos costumes tradicionais ou que ameaçasse a estabilidade econômica e moral do grupo, recebia punição imediata, por meio da desonra social e do isolamento comunitário. O mecanismo mais contundente desse controle era o ritual do charivari, uma manifestação pública de repúdio em que os moradores se reuniam à noite diante da casa do infrator, batendo tampas e panelas para gerar um barulho ensurdecedor, expondo o indivíduo ao escárnio coletivo por quebrar as normas morais da comunidade. No campo do direito e da resolução de conflitos, a ausência de um corpo de magistrados estatais e de delegacias profissionais consolidou a privatização da justiça por meio da instituição da faida, a vingança de sangue privada.
Se um membro de uma família camponesa ou nobre sofresse uma ofensa, um roubo ou fosse assassinado, a reparação do dano não era solicitada a um poder público neutro, mas ficava a cargo de seu próprio clã familiar. O grupo da vítima adquiria o direito e o dever moral de caçar, ferir ou matar qualquer integrante da linhagem do agressor para restaurar a honra do sangue familiar. Essas guerras privadas estendiam-se por décadas, transmitidas de geração em geração, engolindo famílias inteiras em ciclos perpétuos de violência. Para tentar frear essa destruição, o direito germânico e feudal utilizava o Wehrgeld, que significava o preço do homem, permitindo que o agressor pagasse uma indenização financeira calculada em moedas ou cabeças de gado à família da vítima, fixando valores exatos para a perda de vidas ou membros corporais. A justiça transformou-se, portanto, em uma transação financeira ou militar direta entre esferas privadas de poder, reforçando a ideia de que o homem isolado era um indivíduo desprovido de direitos e sem chances de sobrevivência. Seção 2. O século XII e o despertar urbano. O isolamento arquitetônico burguês. Subseção 2,1. O renascimento das cidades e a verticalização da habitação. A partir da segunda metade do século XII, a Europa Ocidental experimentou um dinamismo demográfico e econômico que resultou no renascimento das cidades, na reabertura das rotas comerciais e no surgimento da burguesia mercantil. Esse fluxo populacional em direção aos centros urbanos colidiu com os limites físicos impostos pelas antigas muralhas defensivas das cidades, provocando uma valorização do solo urbano e uma transformação na estrutura das moradias. Para otimizar o espaço exíguo disponível nas ruas estreitas e sinuosas, a arquitetura residencial urbana iniciou um processo de verticalização e especialização espacial que rompeu com o modelo medieval clássico do grande aposento único. A casa burguesa passou a ser construída com múltiplos pavimentos, estabelecendo uma clara distinção funcional entre o espaço de trabalho público e o refúgio residencial privado. No andar térreo, situado ao nível da rua, localizava-se a oficina de produção artesanal ou a loja comercial destinada à venda de mercadorias. Esse espaço permanecia aberto durante o dia para a circulação de clientes, fornecedores, aprendizes e funcionários, operando como uma extensão da praça pública e do mercado urbano. Nos pavimentos superiores, acessados por escadas de madeira internas e estreitas, desenvolvia-se a vida familiar da burguesia, resguardado do trânsito comercial da rua. O primeiro andar abrigava a sala de recepção e estar, onde a família se reunia para as refeições e acolhia convidados selecionados. Nos andares mais altos, localizavam-se as alcovas e quartos de dormir. Pela primeira vez na história medieval, os quartos passaram a contar com portas de madeira maciça, dotadas de trincas, ferrolhos e chaves metálicas. Essa segmentação arquitetônica permitiu o isolamento do casal e a proteção da intimidade conjugal contra o olhar de estranhos e criados, traçando uma fronteira física e jurídica entre o mundo dos negócios públicos e a privacidade do lar. Subseção 2,2. A alfabetização de leigos, a leitura silenciosa e a escrita íntima. O crescimento das atividades mercantis e a burocratização das monarquias feudais exigiram a expansão das escolas urbanas e a consequente alfabetização de uma parcela significativa da população leiga, que antes dependia exclusivamente da mediação oral do clero. Saber ler, escrever e calcular tornou-se uma ferramenta de ascensão social e de gerenciamento dos negócios para a burguesia das cidades. Essa transformação cultural alterou a relação do indivíduo com o próprio pensamento e com a sua espiritualidade, por meio da consolidação da leitura silenciosa.
Durante a Alta Idade Média, a leitura era uma atividade coletiva e oral. Lia-se em voz alta nos mosteiros, para um público de ouvintes, e a escrita funcionava como uma partitura musical destinada à vocalização. Nos séculos XII e XIII, a introdução de inovações técnicas na cópia de manuscritos, como a separação clara entre as palavras por espaços em branco e o uso de sinais de pontuação regulares, permitiu que o leitor decodificasse o texto mentalmente, sem a necessidade de pronunciar os sons. Ler em silêncio possibilitou o estabelecimento de um diálogo interior livre da censura ou do olhar do grupo, estimulando a interiorização da consciência e o pensamento crítico autônomo. Simultaneamente, os indivíduos das classes urbanas cultas e da nobreza passaram a utilizar a escrita para fins estritamente pessoais e domésticos. Surgiram os livros de razão comercial, nos quais os mercadores registravam os fluxos de caixa e as dívidas de suas empresas. Mas também inseriam anotações de caráter afetivo, como as datas de nascimento de seus filhos, memórias sobre casamentos, o falecimento de parentes e reflexões pessoais sobre os acontecimentos da cidade. As correspondências particulares também ganharam fôlego, tornando-se veículos para a expressão de sentimentos íntimos, saudades e conselhos morais privados, consolidando a escrita como um espelho da individualidade e do autoexame. Subseção 2,3. O espelho de vidro e a captura realista da autoimagem. No final do século XIII, as corporações de artesãos e vidreiros estabelecidas na ilha de Murano, em Veneza, aperfeiçoaram os métodos de fusão e criaram técnicas capazes de produzir espelhos planos de vidro dotados de uma película metálica de chumbo ou estanho na parte posterior. Essa inovação tecnológica substituiu progressivamente os antigos espelhos medievais, que eram confeccionados em bronze ou prata polida e que entregavam uma imagem escura, opaca e profundamente distorcida das feições humanas. Embora o custo elevado de produção restringisse inicialmente o acesso a esses objetos às elites cortesãs e à rica burguesia mercantil, o espelho de vidro provocou um impacto psicológico profundo na percepção da individualidade e do próprio corpo. Pela primeira vez, o indivíduo pôde contemplar a sua própria face com nitidez absoluta, realismo cromático e riqueza de detalhes no isolamento de seus aposentos privados. Encarar a própria imagem em solitude permitiu o desenvolvimento de uma consciência aguçada acerca da singularidade física, das particularidades das expressões faciais e da passagem do tempo biológico, evidenciada pelo surgimento das rugas e dos cabelos brancos. Esse fenômeno psicológico refletiu-se nas artes plásticas com o nascimento do retrato individualizado. Abandonando as representações genéricas e idealizadas da Idade Média Central em favor de pinturas que buscavam capturar os traços anatômicos específicos e as nuances psicológicas do modelo retratado. Seção 3. A espiritualidade íntima e o controle da consciência. Subseção 3,1. O Quarto Concílio de Latrão e a introspecção da culpa. No ano de 1215, o Papa Inocêncio III presidiu o Quarto Concílio de Latrão, uma assembleia eclesiástica que redefiniu a atuação pastoral da Igreja Católica face ao crescimento das heresias urbanas e às transformações sociais da Europa Ocidental. Entre os diversos cânones estabelecidos pela Assembleia, o Decreto de número 21 instituiu a obrigatoriedade de todo cristão batizado, ao atingir a idade da discrição, confessar os seus pecados individualmente ao seu próprio pároco, pelo menos uma vez ao ano, preferencialmente durante o período da Quaresma, sob a penalidade de excomunhão e privação de sepultura em solo sagrado.
Essa determinação legal alterou o mecanismo de controle social e moral exercido pela Igreja. A confissão, que nos primeiros séculos do cristianismo havia sido um ritual público reservado para faltas gravíssimas e escândalos comunitários, foi definitivamente convertida em uma prática privada, confidencial e interiorizada. O fiel era instruído pelos novos manuais de confissão a esquadrinhar os seus atos diários, mas, sobretudo, as suas intenções secretas, os seus desejos ocultos, os seus pensamentos pecaminosos e os seus consentimentos mentais à tentação. O diálogo sussurrado entre o penitente e o sacerdote funcionou como um laboratório social de verbalização da intimidade, acelerando o desenvolvimento da subjetividade e a percepção de que a alma possuía um foro íntimo que devia ser monitorado continuamente por meio do autoexame. Subseção 3,2. A mística feminina e o culto privado nos aposentos domésticos. A Baixa Idade Média testemunhou um deslocamento nas práticas de piedade religiosa, caracterizado pelo recuo progressivo dos grandes rituais litúrgicos coletivos das catedrais, em benefício de uma busca espiritual focada na interioridade e na experiência afetiva direta com o sagrado. Esse movimento espiritual foi liderado de forma significativa pelas mulheres da aristocracia e da burguesia urbana, dando origem ao fenômeno historiográfico da mística feminina. Impedidas de exercer funções clericais oficiais ou de pregar publicamente devido às restrições impostas pela estrutura patriarcal da Igreja, muitas mulheres converteram os seus quartos e câmaras privadas em santuários domésticos de oração e contemplação estética. A proliferação dos livros de horas, que eram manuscritos ricamente iluminados, contendo salmos, rezas e trechos bíblicos organizados para serem recitados ao longo das horas do dia, permitiu que a leitura devocional fosse realizada no isolamento do lar, sem a necessidade de mediação imediata de um sacerdote. Essa espiritualidade privada caracterizava-se por uma intensa carga emocional e mística, com figuras como Catarina de Sena detalhando experiências de êxtase e diálogos íntimos com a divindade em termos de um matrimônio espiritual, consolidando o quarto como o espaço primordial para o exercício da liberdade religiosa interior feminina. Seção 4. O corpo controlado. Higiene, vestuário e a literatura de civilidade. Subseção 4,1. As estufas coletivas urbanas e o recuo para o banho doméstico. Ao contrário da interpretação popular que projeta sobre o período medieval o estigma da ausência completa de higiene corporal, as pesquisas históricas sobre a Baixa Idade Média revelam uma valorização das práticas de banho, especialmente no ambiente das cidades. Os centros urbanos contavam com redes de estufas e banhos públicos, estabelecimentos onde os cidadãos se reuniam diariamente para tomar banhos quentes de imersão e desfrutar de momentos de convívio social. No entanto, as estufas públicas funcionavam sob uma lógica de sociabilidade coletiva herdada das termas da antiguidade. Homens e mulheres compartilhavam frequentemente os mesmos tanques de água ou utilizavam divisórias frágeis de madeira, o que transformou gradativamente esses estabelecimentos em locais associados à prostituição velada, aos encontros amorosos clandestinos e à desordem moral, atraindo a condenação das autoridades civis e dos teólogos moralistas. A partir do século XIV, sob o impacto devastador das epidemias de peste e da pressão regulatória da Igreja, as estufas públicas foram fechadas na maior parte da Europa. Como consequência, a higiene do corpo sofreu um recuo estratégico em direção ao espaço estritamente doméstico. As famílias burguesas e nobres passaram a adquirir tinas móveis de madeira ou bacias de metal para a realização dos banhos no interior dos quartos de dormir.
O banho doméstico, cercado por biombos e assistido apenas por criados de estrita confiança, tornou-se um ritual privado e isolado, associado a noções emergentes de pudor e recato visual. Subseção 4,2. A Revolução da Moda no século XIV. A modelagem das formas anatômicas. Até as primeiras décadas do século XIV, o vestuário europeu de homens e mulheres guardava uma uniformidade estrutural, baseada no uso de túnicas longas, largas e fluidas, que cobriam quase a totalidade do corpo e ocultavam as distinções anatômicas individuais sob camadas de panos pesados. As roupas medievais clássicas visavam primordialmente sinalizar a pertença do indivíduo a uma determinada ordem social ou corporação, sem espaço para a expressão da singularidade estética. Por volta do ano 1340, ocorreu uma mutação no vestuário das elites que os historiadores da cultura definem como o nascimento da moda ocidental. As roupas masculinas sofreram um encurtamento drástico e passaram a ser ajustadas ao tronco por meio de botões e cordões frontais, evidenciando a musculatura do peito e o contorno das pernas. As vestes femininas ganharam decotes acentuados e modelagens que marcavam a cintura e os quadris, valorizando as formas do corpo feminino. Essa transformação técnica na alfaiataria introduziu o conceito de variação periódica de estilos, cortes e cores. A moda passou a operar como uma linguagem de diferença tradicional e de afirmação da identidade privada perante o grupo. A necessidade de se trajar com vestimentas complexas e ajustadas aumentou o isolamento residencial, tornando o ato de se vestir um ritual íntimo, que requeria privacidade visual e o apoio de ajudantes domésticos específicos, distanciando o corpo da visibilidade total característica dos séculos anteriores. Subseção 4,3. Os manuais de cortesia e a repressão dos impulsos corporais. A reorganização da vida cortesã e o crescimento das elites urbanas na Baixa Idade Média foram acompanhados pela difusão de uma vasta literatura pedagógica conhecida como manuais de civilidade ou tratados de cortesia. Essas obras passavam a ditar regras minuciosas sobre o comportamento adequado que os indivíduos deveriam exibir em jantais, reuniões de negócios e interações sociais cotidianas no espaço da corte ou da cidade. Esses tratados estabeleceram uma série de interdições normativas sobre as funções e os impulsos do corpo humano na presença de outras pessoas. Tornou-se socialmente condenável cuspir no chão durante as refeições, palitar os dentes com facas de mesa, assoar o nariz diretamente nas toalhas que cobriam as mesas dos banquetes, emitir ruídos fisiológicos de qualquer natureza, ou coçar partes íntimas do corpo em público. Os manuais exigiam que o homem civilizado mantivesse um controle rigoroso sobre os seus gestos, a sua postura e as suas excreções salivais. Essa repressão progressiva dos hábitos corporais brutos operou um deslocamento dessas condutas da esfera pública para o isolamento da privacidade. O que antes era considerado natural e executado sem embaraço diante de todos, passou a ser cercado por sentimentos de vergonha, nojo e inadequação social, devendo ser realizado exclusivamente no segredo dos aposentos privados, consolidando o autocontrole corporal como uma marca de distinção social e civilidade. Seção 5. O modelo familiar da Baixa Idade Média. Alianças e afetos. Subseção 5,1. O casamento de linhagem versus a doutrina do consensualismo canônico. Na Baixa Idade Média, a constituição da família permaneceu como um terreno de disputa intensa entre a união por interesses das linhagens e os princípios jurídicos e sacramentais formulados pela Igreja Católica.
Para a nobre guerreira e a alta burguesia mercantil, que seguiam a lógica tradicional da linhagem, o casamento era um contrato político e econômico frio e calculista. O objetivo principal era selar alianças entre clãs rivais ou parceiros comerciais, unificar possessões de terras, acumular patrimônios monetários e assegurar a perpetuação da estirpe por meio da geração de herdeiros legítimos. Sob esse modelo estritamente patriarcal, os casamentos eram planejados diretamente pelos chefes dos clãs, muitas vezes quando as crianças envolvidas ainda estavam na infância. Os sentimentos, afeições ou a recusa dos noivos eram completamente ignorados, sendo a noiva tratada como um objeto de negociação, transferida da tutela do pai para o domínio do marido junto com o pagamento de dotes documentados por tabeliões públicos. Por outro lado, a Igreja Católica propôs e defendeu a doutrina do consensualismo canônico. Segundo essa ótica sacramental, o fator indispensável e definidor para a validade espiritual e jurídica de um casamento cristão era o livre consentimento verbal de ambos os cônjuges no momento da cerimônia. Essa abordagem colocava em primeiro plano a união voluntária das almas e a aceitação mútua dos noivos, minando em parte o poder absoluto dos pais. Embora na prática as pressões familiares continuassem esmagadoras, essa doutrina criou uma brecha jurídica importante nos tribunais eclesiásticos, permitindo que casamentos forçados fossem anulados e estimulando o reconhecimento dos laços afetivos e da intimidade conjugal como valores legítimos dentro da sociedade medieval. Subseção 5,2. A emergência do sentimento da infância no núcleo burguês. Nas suas pesquisas sobre a história social da família, Philippe Ariès demonstra que a sociedade medieval clássica não possuía uma representação da infância como uma etapa distinta e com necessidades específicas no desenvolvimento humano. A criança era integrada ao mundo dos adultos assim que conseguia dispensar os cuidados da ama de leite ou da mãe, passando a trabalhar, vestir-se e interagir socialmente como um adulto em miniatura de menor estatura. A partir do século XIV, as transformações demográficas e urbanas começaram a alterar essa percepção nas famílias burguesas. O declínio gradual da mortalidade infantil em determinados centros urbanos e o investimento na escolarização dos filhos homens propiciaram o surgimento do sentimento da infância. A criança passou a ser encarada como um ser dotado de inocência e fragilidade moral, necessitando de proteção, afeto e educação especializada no interior do núcleo doméstico. Esse novo sentimento manifestou-se na iconografia da época, que passou a retratar os meninos e meninas com traços infantis realistas e brincando com brinquedos específicos, como peões, bonecas e cavalos de pau. Na organização da casa, a criança começou a ocupar um lugar central nas preocupações afetivas dos pais, que investiam recursos na sua formação e na garantia de seu bem-estar, estabelecendo os primeiros contornos da família nuclear moderna, focada na intimidade dos laços biológicos diretos. Subseção, 3. A condição da mulher e o espaço da viuvez. A vida privada da mulher na Baixa Idade Média era delimitada por uma estrutura jurídica e social que a mantinha sob permanente tutela masculina, fosse do pai, do marido ou de um irmão. A ideologia clerical da época oscilava entre a condenação da figura feminina como herdeira da culpa de Eva e a idealização da Virgem Maria como modelo de submissão, pureza e maternidade devotada. No entanto, o estado da viuvez representava uma ruptura nessa condição de menoridade social e jurídica. Com a morte do marido, a viúva medieval que não optasse por um novo casamento ou pelo ingresso em um convento adquiria, em muitas regiões da Europa,
o estatuto de chefe de família e a gestão direta de seus bens materiais e do dote de casamento. As viúvas das classes mercantis assumiam frequentemente o comando das oficinas e dos negócios comerciais deixados pelos esposos falecidos, negociando com fornecedores, gerenciando aprendizes e integrando as corporações de ofício de forma autônoma. No espaço doméstico, a viúva exercia a autoridade máxima sobre os filhos e os criados. Desfrutando de uma liberdade de ação e de uma independência jurídica que eram inacessíveis às mulheres casadas ou solteiras, tornando a viuvez um espaço paradoxal de afirmação do poder privado feminino no final da Idade Média. Seção 6. O crepúsculo do coletivismo medieval e a transição para a Renascença. Subseção 6,1. A peste negra e o impacto psicológico do isolamento forçado. No ano de 1347, a Europa Ocidental foi atingida pela epidemia da peste negra, uma catástrofe demográfica que dizimou cerca de 1/3 da população do continente em menos de 5 anos. A rapidez do contágio e a letalidade da doença provocaram o colapso das instituições públicas, das estruturas de solidariedade comunitária e dos rituais tradicionais de sociabilidade e sepultamento coletivo. O medo da morte iminente empurrou as populações urbanas para um isolamento forçado e defensivo. Famílias ricas trancavam-se em suas propriedades rurais, cortando qualquer comunicação com o mundo exterior, conforme descrito por Giovanni Boccaccio na obra Decameron. Os laços tradicionais de parentesco e vizinhança fragmentaram-se diante do pânico, com pais abandonando filhos doentes e maridos fugindo de suas esposas infectadas para tentar escapar do contágio. Esse cenário de crise generalizada acelerou o processo de individualização e o recuo para a esfera privada. Diante da impotência da Igreja e dos médicos para conter a peste, o indivíduo viu-se confrontado com a solidão absoluta perante a morte e o sofrimento físico. A experiência da epidemia fragilizou a confiança nas estruturas coletivas e estimulou o desenvolvimento de uma sensibilidade marcada pelo pessimismo. Pelo apego ao refúgio doméstico e pela valorização da vida privada como o único espaço do lar onde era possível tentar a preservação da integridade existencial. Subseção 6,2. A imprensa de Gutenberg e a consolidação da mente individual. Por volta do ano 1450, o artesão alemão Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa de tipos móveis metálicos, uma inovação tecnológica que revolucionou a produção, a circulação e a apropriação do conhecimento na Europa Ocidental. A substituição do trabalho manual dos copistas medievais pela reprodução mecânica permitiu a fabricação de livros em larga escala, com redução drástica nos custos de aquisição e expansão do público leitor. O impacto da imprensa na vida privada foi imediato e duradouro. O livro deixou de ser um objeto sagrado, raro e confinado às bibliotecas monásticas ou palacianas para se transformar em um bem de consumo doméstico, presente nas casas de burgueses, juristas, médicos e artesãos leigos. A posse individual de volumes bíblicos, tratados filosóficos e obras literárias democratizou o acesso à cultura escrita e permitiu que o ato da leitura se consolidasse definitivamente como uma atividade de lazer privado e recolhimento íntimo. A leitura silenciosa de textos impressos em língua vernácula estimulou o pensamento crítico, a autonomia intelectual e a formação de convicções pessoais livres da vigilância direta das autoridades eclesiásticas. A imprensa forneceu os subsídios intelectuais para o desenvolvimento do humanismo e da reforma protestante. Movimentos que colocaram a consciência individual no centro das decisões especiais, consolidando a transição da mentalidade medieval coletivista
para o individualismo característico da modernidade renascentista.